Olá, sejam todos bem-vindos em mais esse bate-papo do nosso Congresso Nacional de Hipnose Condicionativa. Eu sou Emílio Premolan, sou de Bauru, São Paulo, tenho meu consultório de hipnose em Bauru e trabalho também junto com o Luiz Cruzeira no Instituto em Jaú, onde eu consegui aprender também bastante ao lado desse nosso mestre da hipnose. Resolvi fazer o curso de hipnose com o Luiz há 5 anos atrás e desde então eu estou atendendo aos clientes, às pessoas que me procuram para o tratamento e me sinto muito feliz, muito realizado em fazer esse trabalho maravilhoso. Por que eu resolvi fazer o curso de hipnose? Sempre desde a minha adolescência eu busquei um aperfeiçoamento pessoal através da espiritualidade. Fui educador, professor durante 30 anos, trabalhando junto com os jovens, que também é um trabalho social, um trabalho humanitário que me realizou muito. Eu queria continuar trabalhando em outra área, então eu escolhi essa área da saúde, onde eu me sinto muito feliz no trabalho com a hipnose condicionativa. Por que a hipnose? O que a hipnose pode nos proporcionar? Quando a gente buscou a hipnose, estava naquela fase da minha vida que achava que eu precisava fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. Né? Na verdade, é o que a maioria das pessoas pensam. Né? Quando um aluno de serviço social, né, de psicologia, lá no primeiro ano você pergunta por que você está fazendo um curso de universitário, 99% respondem: eu quero ajudar as pessoas, quero ajudar as pessoas. Então, me parece que isso já faz parte de uma cultura. Depois a gente vai percebendo ao longo da vida que a gente só pode ajudar os outros se primeiro a gente se ajudar. No caso da saúde, é fundamental, é muito importante que a gente esteja preparado, que a gente esteja curado, que a gente esteja bem para poder ajudar o outro. Então, com a hipnose eu aprendi isso na prática, né? Recebendo sessões de hipnose e fazendo sessões de hipnose nas pessoas que nos procuram, eu cresci, eu amadureci, eu me curei e estou me curando. A cura ela não acontece de um dia para o outro ou num único tratamento. A vida inteira da gente é um processo de purificação. E essa purificação é justamente um processo de tratamento do nosso ser, do nosso físico, do nosso mental, emocional, assim por diante. A quem se destina a hipnose? Isso é muito importante que a gente deixe bem claro. A hipnose, ela se destina para quem quer mudar de vida, ou seja, para quem não se sente bem, para quem se sente incomodado, para quem quer dar um passo avante no seu processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de autoaperfeiçoamento. Não é só uma questão de tratar um problema localizado. Sempre um problema localizado, ele está relacionado com outros problemas, está relacionado com todo o ser da pessoa. Então esse é um aspecto muito importante. A hipnose, ela ajuda no tratamento da pessoa como um todo. Né? Portanto, ela é um processo de mudança de vida. Muitas pessoas que vêm nos procurar, né, ao fazer uma anamnese, a gente pergunta: o que você quer mudar? Né? A resposta mais comum é essa: eu quero voltar a ter uma vida normal. Tá? Aí nas nossas conversas, na primeira ou segunda sessão, a gente se pergunta: mas você quer voltar ao normal?
ou você quer fazer a diferença? Tá? Isso é muito importante. Então, ter uma vida saudável não é fazer o que todo mundo faz, não é viver como todo mundo vive, é viver diferente. Cada pessoa, cada ser deve encontrar a sua forma, a sua identidade de vida específica. Né? Aí, o que eu comento com as pessoas, que eu tento argumentar, né, para ajudar nesse processo de mudança, é que a gente tem que fazer a diferença, a gente tem que ser diferente nesse mundo aqui. Né? E a hipnose, ela nos ajuda nesse processo de tomada de consciência de quem nós somos e do poder que nós temos de ter uma vida saudável, e através de uma vida saudável, equilibrada, harmonizada, poder contribuir também para repartir, dividir, espalhar essa positividade, a alegria, a motivação, a disposição, ânimo de vida para todos aqueles que se achegam até nós. Né? Então, o hipnólogo é esse irradiador, né, de vida, irradiador de energia, irradiador de uma proposta de vida nova e diferente. Por que hipnose? Por que fui buscar hipnose? Nós sabemos que hoje se fala muito, né, que há um processo de transição planetária, vivemos um processo de transição da humanidade. Nós estamos saindo de um mundo materialista, de um mundo lento, para um mundo espiritual e um mundo em que as coisas acontecem muito rapidamente. Né? Todo mundo comenta hoje, nossa, não temos tempo. Né? O tempo passa muito rápido, a gente não vê o ano passar, o dia passar. Por que isso está acontecendo? Porque realmente nós vivemos um processo de transição rápida. Hoje, não é só a sensação, né? As ondas eletromagnéticas do planeta estão se acelerando. É um processo de evolução, está muito mais rápido. E a hipnose, ela foi criada pelo professor Luiz Cruzeiro justamente nesse período de transição, que ele começou a pesquisar lá nos anos 80 até o início desse século. Foi justamente no processo do início das mudanças planetárias mais intensas. E a hipnose, ela é um instrumento, ela é uma ferramenta, né? Ela é o caminho para nos ajudar nesse processo da nossa sintonização com essas energias, com essas vibrações do processo de transição da Terra e da humanidade. Então, nós não podemos mais ficar para trás, né? Não podemos ficar parados. Ou a gente se sintoniza com esse processo, ou a gente vai ficar perdido. Né? Muita gente hoje já está perdida, se encontra perdida, não consegue dar respostas aos desafios que a vida coloca, não consegue dar respostas aos problemas que a vida traz. Né? Por quê? Por falta de informação, por falta de consciência da realidade que ocorre no nosso mundo de hoje. Então, a hipnose, ela funciona também como um instrumento de limpeza planetária, né? Um processo de limpeza da humanidade. Limpeza do quê? Dos males, né? Ajudar a erradicar as doenças, ajudar a erradicar aquilo que incomoda, essa palavrinha tão mágica que o Luiz Cruzeiro colocou na sessão de hipnose, retirando do planeta tudo aquilo que incomoda. Para quê? Para que possamos ter uma vida intensa, uma vida em plenitude, uma vida saudável, equilibrada e, acima de tudo, uma vida feliz. Não é outro propósito de estarmos aqui, né? É para ser feliz. Né? Ninguém veio aqui para viver na doença. Tem gente que escolhe viver na doença.
Tem gente que prefere viver na doença. Tem gente que precisa da doença como um processo de evolução, como um processo para acordar. Tá? Mas tudo isso pode ser acelerado, resolvido muito mais rapidamente através de uma sessão ou de algumas sessões de hipnose condicionativa. Então, o nosso tema aqui da nossa conversa é a aplicação da hipnose no campo da espiritualidade, ou a relação da hipnose com a espiritualidade. Por que que a gente chegou até esse nível, até esse campo? Por que que a hipnose chegou até esse nível, esse campo? Para entender isso, precisamos entender que o planeta, o universo e o cosmos, ele é uma unidade. Não existe separatividade, não existe separação entre espiritual e material, corpo e alma, como tanto se pregou, tanto se falou em diversas correntes filosóficas, em diversas religiões. Isso causa um estrago muito grande na mente das pessoas. Isso causa um estranhamento muito grande quando as pessoas vivem separando esses elementos que são inseparáveis. Né? Então, entre corpo e alma existe uma unidade. Nós somos um todo único. Então, não dá para tratar o corpo sem tratar a alma. Quando a gente trata a alma, também estamos tratando o corpo. Não tem como separar. Então, esse conceito de que nós somos um corpo almado, como algumas filosofias pregaram e pregam, algumas religiões pregam, está equivocada. E isso incomoda, isso dificulta, isso traz sofrimento para as pessoas que não têm essa informação adequada, mais clara. Né? Então, isso é importante para entender por que nós precisamos cuidar do nosso espírito, nós precisamos atingir a espiritualidade para poder também tratar do corpo. Por que a hipnose vai até a espiritualidade? Os seres divinos, os seres superiores, suprassensíveis, eles vivem num campo vibratório mais sutil. Né? O nosso campo vibratório aqui na Terra, que estamos na terceira dimensão, ele é denso. Então os seres divinos não conseguem atuar aqui diretamente porque há uma dificuldade deles trabalharem nesse nível denso. Então eles precisam de nós, precisam da hipnose para fazer essa limpeza espiritual do planeta, para encaminhar para a luz, encaminhar para os planos superiores todos aqueles seres, entidades que precisam da luz, que precisam se curar, que precisam se encaminhar para o plano adequado. Falarei disso mais adiante aqui nessa conversa a esse respeito. Tá? Também é importante compreendermos que os nossos desequilíbrios que causam as doenças, que causam os males físicos, eles não nascem propriamente no físico. 90% desses males, eles nascem no nosso interior, na nossa alma, no nosso inconsciente, nossos centros emocionais. Portanto, eles começam lá e se manifestam no corpo. Tá? Então, no corpo, nós temos apenas os sintomas dos nossos problemas. O que acontece com a medicina convencional em geral, com os remédios, é que eles tratam os sintomas, tratam o físico, mas não chegam até esses centros emocionais que estão no nosso inconsciente. A única forma de chegar até lá é através da hipnose, é através do transe hipnótico. E aí podemos trabalhar, tratar
e regenerar, ajudar as pessoas, ajudar a medicina no seu processo de tratamento das pessoas. Esse é um trabalho da hipnose. Então, os males começam num campo suprassensível, num campo abstrato, no campo espiritual, para se manifestar no material. Não é que são duas coisas, espiritual e material. Espiritual e material são dois aspectos da nossa existência. São dois aspectos do nosso ser. Um completa o outro. São duas faces da mesma moeda. Não são coisas separadas. Né? É importante, quero refletir isso com vocês, né? Que a gente precisa entender que no mundo, em nós também não existe separatividade. Essa palavra para mim é mágica. Não há separatividade entre as coisas, não há separatividade entre os seres. Todo o universo, toda a realidade, ela é una. Né? Portanto, quando um aspecto não está bem, ele atinge todos os outros, né? Num efeito dominó. Quando uma pessoa não está bem, ela também vai comunicar, transmitir aquilo que ela sente que a incomoda para outras pessoas. Então, nesse quadro de unidade, a hipnose, ela atua então no mais profundo do ser. Ela vai buscar lá no inconsciente, lá onde não chegam os remédios, lá onde a psicologia convencional demoraria décadas para chegar, nós conseguimos, através da hipnose, fazer isso muito mais rapidamente, porque trabalhamos diretamente no inconsciente. Né? Por isso que as mudanças que ocorrem numa sessão de hipnose, que são implantadas na mente de uma pessoa, elas podem durar a vida inteira, se a pessoa não tiver recaída e quiser manter a mudança. Né? Por exemplo, você tem lá uma empresa, né? Os funcionários estão desmotivados para o trabalho e você convoca um palestrante para fazer uma palestra motivacional. Todo mundo sabe que essas motivações, para 99% das pessoas, duram semanas, às vezes dias, depois volta-se novamente à rotina. Então, cada 3, 4 meses tem que se fazer uma nova palestra. Por quê? Aquilo que entra no ouvido físico, no racional, não fica registrado no mais profundo do ser. Quando uma pessoa vem para uma sessão de hipnose e faz-se então os mecanismos de motivação na pessoa, esses mecanismos de motivação permanecem para a vida toda. Olha só a vantagem disso. Então, um empresário que tem os seus funcionários e quer realmente implantar seriamente a motivação, é fazer uma sessão de hipnose, que pode ser feita em grupos, né? Não é individual. E implanta-se então mecanismos de motivação que vão durar a vida inteira, é para sempre. Aquela pessoa estará continuamente motivada para fazer as suas atividades, o seu trabalho, trazendo mais harmonia, mais felicidade, mais produtividade, onde todos saem ganhando. As pessoas da empresa, a empresa, dentro de casa, na família, ele vai ser também uma pessoa sempre motivada, alegre e feliz. Então, é para sempre. Né? Por exemplo, um estudante que tem dificuldade nos estudos, de memorização, faz então os mecanismos para combater a ansiedade e fazer com que a memória funcione em todos os momentos. Isso é para o resto da vida. Né? E são 2, 3, 4, 5 sessões de hipnose no máximo para fazer esse tratamento. Por sua vez, então, a hipnose nos conecta com o espiritual, com as energias espirituais. Então, hoje, a gente está percebendo que grande parte das pessoas que nos procuram tem algum tipo de problema espiritual.
E a hipnose, ela vai até lá, solucionando questões de problemas espirituais. Ou seja, o que é isso? Como é que se dá isso na prática? Como é que eu sei que eu tenho, como é que você pode saber se você tem um problema espiritual? A maioria das pessoas que nos procuram, em geral, não tem ideia, nem sabem que o incômodo que ela sente, o desânimo, a falta de produtividade, a depressão, ou então raiva que ela sente, tem a ver com alguma questão espiritual. São pessoas boníssimas, são pessoas que vivem em família, são pessoas trabalhadoras, são pessoas sérias, estudiosas e até às vezes muito espiritualizadas, mas não têm noção de que estão contaminadas com problemas de natureza espiritual. Então, como é que a pessoa sabe que há ou não? Geralmente, dentro da sua casa, se há muitos conflitos, se as pessoas não têm paciência uma com a outra, se fazem, às vezes, as tarefas com uma sensação de uma pressão externa, isso tudo são indícios de que pode haver problemas espirituais. Se a pessoa fala muito alto, se ela não respeita, vive xingando os outros, por exemplo, são todos sintomas de que pode haver problemas espirituais. Isso pode estar na pessoa, ao redor da pessoa, dentro da pessoa ou dentro da sua casa. Então, na sessão de hipnose voltada à espiritualidade, a gente faz a limpeza da pessoa, faz a limpeza do interior da pessoa, do que está ao redor dela e também das pessoas da família e da própria casa. Isso é um espetáculo, uma coisa maravilhosa. As religiões também fazem isso, de uma forma ou de outra, mas às vezes com muita dificuldade, sem entender o que está acontecendo, sem entender o que é o ser humano quando está aqui encarnado vivo, o ser humano quando é um ser de luz ou quando é um ser de trevas, que está por aí espiritualmente com dificuldades. Então, há entidades espirituais. O que é uma entidade espiritual? Tem que entender isso. A gente, quando morre, está numa entidade espiritual. Quando a gente se prepara bem para a morte, a gente vive bem aqui, fazemos a nossa passagem e vamos para os planos superiores. Mas tem muitas pessoas que depois que morrem, continuam aqui, não se dão conta que já faleceram ou têm dificuldade de ir para os planos superiores. Então elas ficam aqui, ou acompanhando um familiar, ou acompanhando alguma pessoa, sem fazer nenhum mal, mas sem se dar conta que tem que ir, e outras até prejudicando, sugando as energias das pessoas que estão aqui nesse plano. Então, pessoas que são muito apegadas à matéria, quando morrem, não querem se separar daquilo ao qual elas estão apegadas. Seja uma casa, seja um sítio, um lugar ou uma pessoa. E acaba atrapalhando a vida da pessoa que está aqui, e ela também se atrapalha, porque ela não consegue subir aos planos superiores para continuar o seu processo de evolução. Depois que a gente passa para o outro plano, a gente continua evoluindo. Olha, é muito importante pensar sobre isso. Quando uma pessoa morre, geralmente se comenta: que bom, ele descansou, vai descansar agora. Gente, vamos superar esse conceito, vamos superar essa ideia. Nós, depois que morremos, nos tornamos uma entidade espiritual de luz, continuamos trabalhando intensamente, continuamos aprendendo, estudando, ouvindo palestras,
Porque nosso espírito ele está aqui em processo de evolução. Essa experiência humana que nós fazemos é para a nossa evolução. Nós não somos, repito, nós não somos um corpo almado, nós não somos um corpo com alma, nós somos uma alma fazendo uma experiência aqui na Terra, com um corpo. Nós somos eternos, tá? Infelizmente, o mundo materialista está preocupado somente de cuidar do corpo, mas não cuida da alma, não cuida do espírito, né? Nós cuidamos do corpo de manhã, tomando café da manhã, café 9 horas, almoço meio-dia, café da tarde, lanche à tarde, vai comer à noite antes de dormir, alimentando o físico. Vai na academia para o físico ficar bonito, faz cirurgias plásticas e coisas desse tipo. Quanto tempo a gente gasta para cuidar do nosso espírito, para cuidar da nossa alma? Às vezes são alguns minutos, ou segundos por dia, às vezes 1 hora no final de semana lá numa igreja, né? Nós esquecemos de alimentar o mais importante, aquilo que é eterno em nós. E aí nós ficamos então debilitados, nós ficamos então contaminados, nós abrimos a nossa guarda e permitimos que entidades espirituais se acheguem a nós, ou entrem em nós, ou ficam ao nosso redor sugando a nossa energia. E também vamos superar essa coisa de que são demônios. Não são demônios. Mesmo aquelas entidades que estão aí sugando, elas não fazem isso porque elas querem fazer o mal. Elas fazem essa vampirização de energia dos seres vivos porque ela acha que é uma forma dela sobreviver, é o alimento dela, não faz por mal. O que a hipnose faz? Vamos levar essas entidades, encaminhar essas entidades para serem tratadas na luz, para serem tratadas lá no plano superior pelos seres de luz, nos hospitais de luz, tá? Lá elas vão receber a cura, tá? Esse é um trabalho que se faz, tá? Não são demônios, são seres que precisam de ajuda, e através da hipnose a gente faz isso rápido, eficazmente e sem nenhuma dor. A pessoa está dormindo em transe hipnótico e às vezes ela está indo com um transe tão profundo, ela faz a limpeza, acorda do sono e nem tem ideia de que fez o tratamento, mas ela sai mais leve, sai uma outra pessoa, ela sente que está livre de uma série de incômodos que atrapalhavam na sua vida. Como é que se faz isso na prática numa sessão de hipnose? Como é que nós, hipnólogos, identificamos se há uma questão espiritual ou não? Então, numa ficha que a pessoa preenche antes de vir para a sessão, ao estabelecer um diálogo rápido com essa pessoa, rapidamente dá para perceber se há questões espirituais ou não. Hoje, infelizmente, grande parte das pessoas, a maioria das pessoas que nos procuram, tem algum tipo de problema espiritual. A pessoa então no consultório é colocada em estado de transe hipnótico e aí se faz o tratamento, né? Em estado de transe a pessoa consegue sentir ou ver se ela tem problemas espirituais ao redor dela ou dentro dela. Então, o hipnólogo comanda a pessoa para que ela veja se tem alguma nuvem escura, alguma névoa, alguma fumaça escura, algum ser em forma de um animal, em forma de uma coisa, que a está acompanhando, ou que está dentro dela. Às vezes está fora, às vezes está dentro. Tá? E aí, em estado de transe, a gente faz um trabalho de encaminhamento dessas entidades ou desses elementos. Não precisa ser uma entidade necessariamente,
todas as raivas, ódio, inveja que a gente recebe, ficam aqui acumulados em cima de nós, nos nossos ombros. Essa semana mesmo um cliente falava que a esposa dele falou, via ele sempre meio curvado, levanta, por que você anda curvado? E aí, na sessão, uma série de entidades estavam lá, nos seus ombros, ele carregava um fardo pesado e ele não se dava conta disso. Né? Então, numa única sessão foi possível limpar, tirar esse fardo, saiu da sessão sorrindo, alegre, feliz, e já com uma outra posição da sua coluna, ereta, né? Não mais curvado, como se estivesse carregando um fardo pesado nas suas costas. Então, a pessoa pode ver ou sentir esses elementos, e eles são então retirados da pessoa e são encaminhados para planos superiores para serem tratados. Tá? Em outras filosofias, religiões, esse processo pode levar às vezes meses. Aqui na hipnose nós fazemos isso em questão de minutos, 5, 10 minutos, a gente pode limpar uma pessoa, limpar a sua família e a sua casa, e ela começa a ter uma vida diferente, uma vida nova, mais feliz, mais atuante, mais motivada, né? Uma vida em plenitude, uma vida diferente. Então, são energias negativas, né? Hoje, a ciência está mostrando que tudo é energia. E existem energias positivas, energias negativas, energias que fazem bem, energias que fazem mal. Né? As energias positivas são energias do amor, elas criam coisas positivas. Né? A energia negativa é o contrário, é a energia do ódio, da raiva, da inveja, da ambição negativa e assim por diante, né? Que nós podemos carregar em nós e até irradiar para os outros. Assim como a gente pode irradiar amor, podemos irradiar luz, o bem, também podemos irradiar a destruição, a perdição, o fardo, a raiva, né? E atrapalhar a vida dessa pessoa. Existem as entidades, então, que são seres que já, de pessoas que já faleceram, mas os seus espíritos, as suas almas continuam aqui. Tá? Algumas sem fazer mal algum, são seres de luz, mas que não conseguiram se elevar daqui lá para cima, para onde deveriam ir. Né? Muitas vezes são seres que já faleceram há 10, 15, 20, 50 anos e estão aqui ainda perdidos, desorientados. Né? E através da hipnose a gente consegue colocar essa pessoa no caminho da luz para que ela possa continuar o seu processo evolutivo, continuar o seu trabalho lá no outro plano, saindo daqui desse plano denso da matéria. Né? Isso se faz muito facilmente. E existem aqueles outros seres que estão aqui e que pretendiam, né, quando estavam vivos, fazer uma coisa ou outra, ou já estavam destinados para fazer o mal. Depois que morrem, não se dão conta que morreram e continuam fazendo mal. E elas se alimentam da energia das pessoas, né? Trazendo os males, trazendo as doenças, trazendo a infelicidade para aquelas pessoas que estão acompanhadas dessas entidades negativas, essas entidades sugadoras de energia, que alguns chamam de vampiros emocionais, vampiros energéticos, e deixa a pessoa desenergizada, vazia, né? Abrindo espaço então para que as doenças possam acontecer. Muito bem, alguns exemplos práticos de como isso acontece. Eu vou contar aqui alguns casos, alguns fatos. Logicamente eu vou contar o pecado, logicamente eu não vou contar o pecador também, ninguém vai saber, e tem muitos casos que são semelhantes. Eu vou contar a minha primeira experiência de tratamento espiritual. Tá?
A pessoa me procurou para fazer uma sessão de hipnose porque ela se sentia debilitada, tinha dificuldade para se alimentar, não tinha vontade de comer, né? Tinha ido até a nutricionista, recebido uma dieta, mas ela não conseguia ingerir os alimentos. Tomava uma série de vitaminas artificiais, né? Proteínas para ajudar, mas nem isso conseguia restabelecer. Ela não conseguia repor as energias que ela perdia. E aí ficava desanimada, né? Com dificuldade para sair da cama de manhã, irritada, qualquer coisa a irritava, e esbravejava com o marido, com os filhos, com os netos. Eu não quero mais viver assim. Então ela me procurou. E naquele primeiro momento, quando o Luiz Cruzeiro, né, através do Luiz Cruzeiro, recebemos essa bênção do tratamento espiritual, a gente não tinha noção ainda de quem estava, não estava, eu não tinha experiência. Então eu coloquei essa pessoa em transe para fazer uma sessão de hipnose normal, sem tratar da questão espiritual. Então eu estava fazendo uma reversão nela e de repente ela começou a se sentir mal, baixar pressão, ficou branca, suando. Eu me perguntei o que está acontecendo com ela. Ela falou, aí depois aos poucos perguntei, você não está bem? Ela falou, não, eu quero sair, não estou bem. Faltava ar para ela. Eu tirei-a do transe, dei um pouco de água para ela sentou-se, recuperou o seu equilíbrio. Aí eu perguntei, mas o que aconteceu? O que você estava sentindo, né? Nesse quadro aí? Aí ela contou, olha, eu vi lá dentro de mim 3 seres maltrapilhos, batendo lata, fazendo barulho e me perturbando. Ou seja, ela tinha dentro dela 3 entidades que estavam tentando impedir que ela fizesse o tratamento de hipnose. Porque para essas entidades não interessa que a pessoa se trate, fique bem. Quanto mais debilitada estiver a pessoa, mais fácil será sugar a sua energia. Então, geralmente, as entidades espirituais dificultam o tratamento das pessoas. Né? Bem, qual foi o procedimento? Então, percebi, acho que é a minha primeira oportunidade de fazer, então, um tratamento espiritual pela hipnose. Coloquei novamente a pessoa em transe e aí comecei os procedimentos, né, para retirar aquelas entidades de dentro dela. Né? E uma a uma elas foram saindo. Naqueles inícios eu ainda não tinha muita experiência, tive alguma dificuldade, mas eu consegui ajudar a pessoa a tirar. Isso é importante. Não sou eu, não é o hipnólogo que faz. A gente conduz a pessoa para fazer o seu processo de tratamento, para fazer o seu processo de limpeza. Então, ela conseguiu retirar toda aquela sujeira de dentro dela. E aí eu pude continuar depois a sessão normal de hipnose até o seu final. Foi a minha primeira experiência, isso há uns 2 anos atrás. Né? De lá para cá foram inúmeros casos, né? Incontáveis. Praticamente todas as semanas tem de 1 a 3 pessoas que a gente trata com problema espiritual. Não são poucos. Por que são tantos? Porque o tratamento de hipnose, ele é breve. Vocês já ouviram aí nas outras palestras, nas outras falas do nosso congresso. Né? Ele é breve. Então, muitas pessoas vão passando durante a semana, durante o mês, pela gente. Né? São 2, 3, no máximo 5 sessões para questões assim mais comuns. Né? Vocês já ouviram também aí. Então, são muitas pessoas que passam. Né? A partir daí foram muitos casos. Né? Um outro caso também muito significativo que eu tratei é
de um jovem de 15 anos, a mãe trouxe o jovem para fazer o tratamento. Porque ele estava aos 15 anos, né, usando drogas, né, fumando cigarro e tomando bebida alcoólica. Né? Um jovem de 15 anos, que tem uma estrutura física já de um adulto e que tinha sido cooptado por adultos, jovens mais adultos, e queria fazer costumes, né, infelizmente negativos, ruins de pessoas adultas. E a mãe que veio trazer, no dia que ela veio trazer, falou: eu acho que eu preciso também me tratar. Ela teve uma intuição. Né? E aí eu fiz, né, o tratamento espiritual nessa mãe, porque percebi que tinha espiritualidade. Então, de dentro dela também tinha entidade que há muitos anos, né, há mais de uma década, incomodava, que a levava a ter atitudes sensuais, né, que ela não gostava, mas ela não tinha controle, porque não era ela que comandava. Então ela pôde colocar essa entidade para fora dela, e encaminhamos essa entidade para o tratamento de luz lá nos outros planos superiores. Eu levei-a também para fazer a limpeza da casa dela. Né? Quando ela entrou energeticamente, né, mentalmente, lá no quarto do filho, ela viu lá coisas espantosas. Né? 3 ou 4, não me lembro exatamente, 3 ou 4 entidades, né? E uma delas era aquela da morte. Né? O símbolo da morte. Esse filho de 15 anos, ele já tinha tentado o suicídio e falava em suicídio. Isso tinha deixado a mãe muito preocupada, a mãe aflita. Né? Como pode um jovem nessa idade falar disso? Né? Também tinha um outro ser lá fumando cigarro lá no quarto e rindo, né? Que induzia esse jovem também para o vício. Então, quando as pessoas abrem a guarda, quando as pessoas não se cuidam espiritualmente, elas vão atraindo para si, né, para a sua casa, para o seu quarto, esse tipo de alimento. E através da hipnose nós conseguimos fazer isso rápida, eficaz, né, e trazendo benefícios fabulosos para as pessoas poderem ter uma outra vida depois que fazem esse tratamento, depois que se livram desses seres, né, dessas entidades que o acompanham. Tá? Essas entidades, elas podem aparecer em forma de pessoa, em forma de gente, em forma humana, né? Ou então em forma de um outro ser, de um outro animal. Né? Um outro caso de tratamento, a pessoa que estava aqui, a moça que estava aqui, tinha problema familiar em casa, de conflitos. Né? O pai tinha problemas graves. E aí levei essa pessoa até a sua casa e ela viu lá o seu pai sentado no sofá, acompanhado de um grande ser, um sapo, né? E também de uma mulher, né, maltrapilha, sentada no sofá. Né? Então, ela pôde fazer essa limpeza. Então é interessante, não é só a pessoa que fica limpa, a gente pode limpar também toda a família que está contaminada com essas entidades espirituais e que tem a sua vida prejudicada, dificultada e não consegue saber o porquê. Vão ao médico e o médico não consegue encontrar a causa, não consegue encontrar qual é o problema. Fazem todos os exames possíveis e impossíveis que a medicina proporciona e não tem resultado nenhum. Não há acusação de nenhum problema de saúde. Não é? Por quê? Porque não está no corpo. Os instrumentos maravilhosos que a medicina produziu para fazer esses diagnósticos não conseguem ler a alma. Ainda. Futuramente, aguardemos. Porque também conseguimos fazer isso. Não consegue ainda ler a alma. E também a medicina não acredita ainda, na maior parte médicos, né, dos cientistas da área da medicina, que possa haver
um vínculo, uma relação entre o aspecto espiritual e o aspecto material. Porque para as pessoas, para os cientistas, médicos, pessoas da saúde, que veem a pessoa humana só como um amontoado de elementos físicos, químicos, não se dão conta que isso é apenas um aspecto nosso, o aspecto passageiro, o aspecto temporário, o aspecto impermanente. Nós temos que tratar aquilo que é permanente. Tratando a alma, nós liberamos o nosso espírito para o seu processo de cumprimento da sua missão aqui no planeta. Tá? Nós estamos aqui para ser felizes, nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para ter saúde. Aliás, não existe doença, existem pessoas doentes, existem pessoas que estão com doença, mas a doença em si não existe filosoficamente, ela não é uma entidade, ela não é um ser, ela é uma qualidade daqueles que perderam a saúde. Tá? Isso é muito importante, que a gente entenda isso. Então, a gente pode devolver às pessoas, com poucas sessões, a felicidade, a alegria de viver, a saúde, a paz que ela não tinha enquanto estava dominada por essas entidades. Falei do primeiro caso, alguns casos do meio, agora vou falar do meu último caso essa semana. É a história de um senhor de em torno de 50 anos que teve uma vida ilibada, uma vida, digamos assim, normal, uma vida em que ele cumpriu todos os seus deveres de religioso, de pai, de esposo, no campo da espiritualidade, um cara que pratica a espiritualidade. Mas ele teve um evento em sua vida de ter um filho com uma doença degenerativa, aquela que você descobre, a medicina não tem solução, os nervos vão se degenerando até a pessoa morrer. Na época que descobriu, os médicos deram 5 anos de vida, e o menino viveu mais de 10, dada a amorosidade, o carinho com que esse pai e essa mãe cuidaram do filho. Mas o filho veio a falecer há 3 anos atrás, 2013. De lá para cá, esse pai perdeu a alegria de viver. Esse pai, que já tinha ficado desanimado durante a doença do filho, se prostrou, ficou improdutivo. E nos últimos meses, veio até ter uma experiência física de que era depressão. E chegou numa situação de quase morte. Foi levado até o pronto-socorro, praticamente em estado de morte. Não se lembra do que aconteceu, que os médicos deram esse diagnóstico. Você chegou no estado de morte, de quase morte. Mas chegando lá no hospital, ele foi então recuperado, voltou à normalidade, mas não conseguia dormir mais. Ficava perturbado por achar que ele, em algum momento, se dormisse iria morrer. Medo da morte. E ele, arrimo de família, como tinha o filho que era doente, a esposa parou de trabalhar para cuidar do filho. E ele então sustenta a esposa, e uma outra filha, e a própria mãe também, que ele tem que cuidar, ficou para ele. Então ele se sentia muito responsável ao mesmo tempo, de tanta responsabilidade e sem energia. Veio até o meu consultório, e aí percebi que tinha alguns problemas espirituais. Ele entrou em transe profundo e aí pude fazer a limpeza. Ele não fazia ideia de que na casa dele, na esposa dele, na filha, na mãe, nele tivessem tantas entidades e tantos elementos energéticos negativos quanto foi. Acho que foi a sessão de tratamento espiritual mais longa que eu fiz. Durou mais de 15 minutos. De dentro dele iam saindo entidades, 4, 5.
Ao redor dele também entidades que a gente ia mandando para a luz. Não é? Foi na casa dele a mesma coisa. Na garagem tinha entidade, no seu quintal tinha entidade, no quarto dele tinham várias entidades lá, negativas, que incomodavam a ele. Certamente também contribuíam para que ele não dormisse à noite. Não é? Na cozinha da casa dele também tinham entidades poderosas, ele teve dificuldade até de se livrar dela, de fazer a limpeza. E hoje sabemos que essa contaminação não está só nos ambientes externos, também está embaixo das casas, dentro do solo, nos alicerces, né? No sótão, no forro da casa. Né? Quando a gente vai fazendo essas buscas das entidades dentro de casa, elas se escondem dentro, podem se esconder dentro do guarda-roupa, dentro do armário da cozinha, atrás de uma porta, dificultando que a pessoa encontre. Tá? Tive um caso interessante no meu consultório, que a entidade, ela saiu de perto do cliente, da pessoa, e ficou do lado de fora. Eu tenho uma porta de vidro, o cara aqui via ela lá fora. Ela não queria ser encaminhada para a luz, né? Porque elas não entendem que o passo que elas têm que dar é para a luz. Então a gente tem que mandar, tem que enviar. E a nossa técnica de hipnose aqui, ela é eficaz, ela envia. E essa entidade não volta mais, não vai incomodar mais ninguém. A gente não faz como o exorcismo comum nas igrejas e religiões, que tira a entidade e larga ela aí. Ela vai entrar em outra pessoa, ela vai entrar em outro corpo e vai continuar incomodando. Na hipnose não. Nós enviamos essas entidades para os planos superiores, são acolhidas nos hospitais espirituais, elas são tratadas e transformadas em luz, né? Elas são curadas, aí elas podem então se libertar também. Então a gente tem que ter muito carinho, muito amor com essas entidades. Elas não são más em si, né? Elas fazem esse trabalho porque elas acham que isso é bom para elas. Não tem consciência do prejuízo que elas causam. Às vezes tem, ela também quer prejudicar para fazer o mal, porque achando que fazendo o mal ela vai evoluir. Não entende que a evolução digamos, normal, o caminho da evolução é o caminho da luz, é o caminho do bem, para onde todos aqueles que vivem bem aqui serão encaminhados. Tá? Então, dessa forma, a hipnose condicionativa, ela tem um papel muito importante na limpeza do planeta. Né? Nós estamos num momento planetário da separação do joio e do trigo. Né? Então, tudo aquilo que está escondido, tudo que está embaixo do tapete vai sendo revelado. É só ver o campo da nossa política. Isso não é acaso que é nessa época. Então, nesse momento planetário, nós estamos passando por esse processo de purificação. E a hipnose condicionativa está dando a sua contribuição para ajudar no processo de evolução do planeta, no processo de evolução das pessoas, libertando as pessoas desses males espirituais que as incomodam, que as perturbam, que tiram as suas energias, que tiram a sua vontade de viver. Tá? Muitas pessoas que vão ao suicídio o fazem porque estão com seres incorporados nela, que as induzem ao suicídio, levam-nas a um desespero tão grande que elas vão ao suicídio. Hoje sabemos que 90% dos casos de esquizofrenia são casos de problema espiritual. Por isso que os remédios não curam a esquizofrenia, né? Só aliviam os sintomas, né? Levam as pessoas a ficarem internadas, tomando remédios fortes, que acabam prejudicando outros aspectos da sua saúde e não resolvem. Por quê? Porque é espiritual. Então aqui a hipnose condicionativa, ela tem
a resposta, ela tem como auxiliar, né, ao lado dos remédios, das internações, a libertar, livrar essas pessoas que estão esquizofrênicas também, daquelas entidades que estão sugando a sua energia. Alguns chamam de obsessores, alguns chamam de incorporados, tanto faz. Né? São entidades que trabalham aí, né? E que acabam com a saúde da pessoa. Bem, para concluir então esse nosso papo, essa nossa conversa, né? Também queria saudar as pessoas, o grupo de pessoas que organizou esse congresso, parabenizá-los, né? Agradeço pelo convite de poder estar participando aqui com essa humilde contribuição, com essas humildes experiências e reflexões. Espero que vocês entenderam o que eu estou falando. E também quero cumprimentar aqui aquele que passou grande parte da sua vida, gastou toda a sua energia, né, aqui nessa vida, o professor Luiz Carlos Cozeiro, de trazer essa técnica revolucionária no tratamento, ou no auxílio ao tratamento dos mais diversos males, como vocês viram aí nas diversas palestras que vocês viram, também estão vendo aqui nesse congresso. E essa hipnose, então, ela tem um papel fundamental na construção da nova humanidade. Lá no texto bíblico fala um novo céu, de uma nova terra, do novo homem, né? Esse novo homem é o homem liberto das suas mazelas, é o homem livre das suas doenças, é o homem livre das suas tristezas, é o homem livre de tudo aquilo que impede a sua evolução, que impede a sua vivência na luz. Então você que está aí assistiu até o final essa palestra, né, essa conversa, esse papo, teve contato então com esse aspecto da hipnose condicionativa. Se você sente que tem esse problema, conhece alguém que tem, encaminhe para tratamento. É um benefício que você está fazendo a você mesmo, às pessoas que você conhece, da sua família e toda a humanidade. Muito obrigado, gratidão, namastê.